meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com bate-papo com Gláucia Rafael. E hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico, algo que vem realmente mudando a geração, mudando os valores e principalmente vou falar sobre nós, mulheres inamoráveis. Você já ouviu falar sobre isso? Mulheres inamoráveis? Eu também não tinha escutado esse tema. Até me coloquei na posição, mas não tinha escutado ainda essa palavra. E fuçando no Facebook da vida, eu vi um texto lá escrito assim, a geração de mulheres inamoráveis. E resolvi dar uma lida e falar um pouquinho para vocês sobre essa geração de mulheres inamoráveis. O texto fala basicamente sobre mulheres autossuficientes, independentes, com uma excelente autoestima e que conseguem lidar bem com a situação de não ter um namorado, de não ter alguém e vivem muito bem com isto, né? Será que todas são assim? Será que todas realmente preferem ser essa geração de mulheres inamoráveis? Aí nós vamos falar um pouquinho de uma geração anterior, a nossa mesmo, não vamos muito longe não, as nossas mães, né, para não falar de nossas avós, que realmente nunca e jamais aceitariam esse fator, jamais aceitariam essa situação de ser uma mulher independente, livre, autossuficiente e inamorável, né? Por quê? Porque se a gente for pensar nos nossos valores, se a gente for pensar como que anda a geração dessas novas mulheres hoje, nós vamos chegar a um patamar muito básico e muito simples que eu costumo falar. A grande maioria das nossas mães, das nossas avós, se sujeitavam aos casamentos pela questão financeira. É verdade. Elas aceitavam viver com aqueles maridos, aceitavam viver aquela situação, porque elas não tinham condições financeiras, além de que a nossa legislação, a nossa Constituição não permitia a nós, mulheres, termos essa independência. Nem votar nós não podíamos. Olha só quanta coisa nós evoluímos, né? Porque agora nós podemos votar, nós trabalhamos, nós somos independentes, nós criamos filhos sozinhos, né? E tudo isso é um grande avanço para nós mulheres. Eu só acho particularmente que nós acumulamos um pouco as funções. E eu sempre falo isso. Nós, mulheres, acumulamos as funções, criamos as nossas filhas para serem independentes, autossuficientes, batalharem pela carreira delas, estudarem, cuidar da vida delas e não falamos em casamento para elas. Mas, em compensação, criamos os nossos filhinhos, homens assim, você vai crescer e achar uma mocinha muito boa, uma boa menina para poder casar com você. E aí o que acontece? Um conflito. Isso aí seria até tema de um próximo programa, né? Por que os relacionamentos não dão certo hoje? Porque os homens ainda estão sendo criados para achar uma mulher ideal. Uma mulher como as nossas mães, como as nossas avós. E nós estamos sendo criadas para poder ser independentes, para sermos autossuficientes, para poder ter o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso carro, a nossa vida e até o nosso filho. E aí? Entra em choque realmente. E aí vem esse tema que eu tô falando, que são a geração de mulheres inamoráveis. O texto fala basicamente o seguinte, eu vou ler um trecho deles para vocês e aí ao mesmo tempo nós vamos comentando como é de praxe, né? Uma vez em um bar, ela me disse, neste mundo existem pessoas inamoráveis e eu sou uma delas. Aquilo me intrigou bastante durante toda a noite, uma palavra fora do dicionário que ela usava para se descrever. Observei, enquanto tímida finalizava mais um copo de cerveja, eu estava com ela. Havia 4 horas onde conversamos sobre tudo. Arte, filosofia, astronomia, cinema, normalmente é isso que acontece, né? A gente sai, vai, toma sua cerveja, pelo menos eu me encaixei perfeitamente aí, gente. Adoro sair sozinha, sentar no bar e tomar a minha cerveja. Se aparecer alguém para conversar, ótimo, se não aparecer, não precisa. Eu saí porque eu estava com vontade de tomar uma cerveja, né? E eu faço isso várias vezes. Quando eu mudei para Barbacena era um escândalo, eu vou confessar para vocês, tá? Eu fazia isso nos bares e as pessoas me olhavam com cada olho, né? Mas hoje, graças a Deus, já tem várias fazendo isso. E aí a gente senta no bar para poder conversar, para poder falar sobre tudo, né? E de repente a gente vai embora para casa porque é isso que eu quero. Por quê? Bom, no texto continua falando assim, quando ela se dirigia ao garçom, o bar inteiro parava para vê-lo.
Tinha seu carro, sua casa, era o tipo de mulher que não dependia de ninguém. Então, por que pensar assim? Teria se fechado? Ela fez uma cara entediada e me chamou para um cantinho enquanto fumava um cigarro. Cumprimentou todo mundo que conhecia e sapeca como uma menina falou o seguinte: aquilo tudo era muito pequeno e raso para ela. Na rua todos passavam apressados e ela se divertia com os animais abandonados, baixou para entregar uma garrafa de água para um morador de rua, ia para a balada, simplesmente não se perdia, conversava com as pessoas, né? E comentou de cabeça baixa ainda comigo falando: sou realmente inamorável. Foram horas observando aquela garota, até que não pude aguentar e fui perguntar o que era essa definição, o que era isso. Então ela pegou a minha mão e puxou para um bar onde tocava uma banda de rock. Ficou em silêncio por 30 minutos observando tudo aquilo e disse: olha ao seu redor. Estamos aqui já por um tempo e durante esse tempo, por nós passou uma garota chorando porque seu namorado terminou com ela. Ontem, a outra também. Pois acreditava que as pessoas não são substituíveis. Naquela mesa, com 10 pessoas, conversavam sobre várias coisas e cada um com seu smartphone. Aquela garota de vermelho, e uma mulher já vivida, parou naquele momento para saber o que estava acontecendo. Pois é, orgulho demais tentar. Veja o rapaz de camisa polo no bar. Terceiro copo de martini que ele toma para tentar chamar a atenção da loura vocalista, que fingia que ele nem existia. E assim ela foi conversando com o autor deste texto e ele foi falando para ela, justamente observando com ela todas essas situações. E ela parou e falou: olha, existe uma geração de pessoas individualistas, São mais egocentristas, elas não estão nem aí para o que está acontecendo ao seu redor. E por que nós, mulheres, temos que parar para poder prestar atenção nisso? Por que nós, mulheres, temos que sempre sair com um parzinho? Por que nós, mulheres, temos que sempre estar fazendo alguma coisa, sempre acompanhada de alguém? Por que não ir sozinha? Por que não querer ter alguém? Por que não viver a sua vida individualmente? Cheguei à conclusão de que ela realmente não estava certa e me fez questionar sobre a questão do sexo frágil. Nós somos realmente mulheres sexo frágil? Eu vou perguntar isso para você. Será realmente que nós somos o sexo frágil? Bom, vou continuar falando sobre o texto daqui a pouco, depois do nosso intervalo, como sempre, E já eu volto para continuar falando dessa questão de mulheres inamoráveis. O que está acontecendo? Por que as mulheres estão tão sozinhas? Por que as mulheres querem tanto ficar sozinha? O que acontece? Não perca, depois do intervalo, vou falar mais sobre essa questão. O Sistema Aprendiz em Barbacena é pioneiro em ensino à distância em Minas Gerais. E agora, com uma super novidade: supletivo EJA 100% à distância. Recupere o tempo perdido, conclua seus estudos de forma rápida, com qualidade e sem precisar sair de casa. Por um preço muito acessível, você pode voltar a sonhar e crescer profissionalmente. Autorizado pelo MEC, supletivo EJA 100% à distância é no Aprendiz em Barbacena. Faça já a sua matrícula. Compensa Mais, Clube de Compras, só vantagens pra você. Compensa Mais, Clube de Compras, só vantagens pra você. Cadastre-se já no compensamais.com.br, nas lojas associadas ou ainda na Praça dos Andradas 130 e aproveite as vantagens. Compensa Mais. Estamos de volta com o nosso assunto meio polêmico, sobre mulheres inamoráveis. E aí, continuando, o texto fala o seguinte: ela olhou para o rapaz depois dele fazer essa observação por 30 minutos das pessoas que estavam ao redor da menina que passou chorando, terminando com o namorado, e perguntou para ele, falou: você acha que nós fazemos parte disso? Fica aí a questão. Nós fazemos parte disso, dessa geração de pessoas estranhas que ficam com o celular na mão, Que não gostam de bater papo, Que vão e voltam para casa sozinho? Somos uma geração e um mundo de pessoas invisíveis, Porque cada um mora longe. E aí ela veio falar sobre essa questão que a gente vem até falando, alguns estudiosos vêm falando, Tem uma frase de Einstein também que ele fala que o dia que a tecnologia tomar conta do mundo, nós seremos o quê? Sozinhos.
E por que nós estamos nos tornando tão sozinhos? Por que nós estamos nos tornando tão individualistas? Né? Por que as mulheres estão cada dia mais difícil de tolerar uma relação? Eu falo com estupim bem pequenininho assim para os relacionamentos. Será que é porque foram criados para achar uma boa mulher e nós fomos criadas para ser independentes? O que será? Eu pergunto a você, o que acontece? Por que existem essas mulheres que se dão tão bem consigo mesmo? Porque essas mulheres inamoráveis são as mulheres que se dão bem consigo mesmo, que mudam a cor do cabelo, que cortam o cabelo, que deixam de cortar o cabelo, que viaja, que faz um programa sozinho, que vai para um barzinho tomar uma cerveja, que vai conversar e bater papo, tá? E eu falo isso por mim, quantas vezes eu faço isso, vou para um lugar, sento sozinha, tomo minha cerveja, bebo o que eu quero beber e as pessoas acham que eu estou lá para outra coisa. E eu não estou. Eu estou simplesmente para sair de casa, para tomar uma cerveja. Se eu achar um bom papo, ótimo. Se eu não achar, acabou. Volto para casa feliz da vida. E aí a gente vai entrar numa outra questão que eu já falei aqui antes, que é o quê? A nossa autoestima. Eu tenho que me valorizar. E essas mulheres inamoráveis, tá? São pessoas que se valorizam, tá? São pessoas que gostam de si mesmo, que gostam da sua companhia, que não tem preguiça de se esforçar para fazer o mínimo possível para conversar, para bater papo e simplesmente ser elas mesmas. Ao passo que muitas pessoas vivem aí numa fantasia de que eu tenho que estar sempre com alguém para ser feliz. Gente, para com isso. Procure fazer coisas com que você goste sozinho. Você necessariamente não precisa andar agarrado aqui com alguém do seu lado, uma caneta ou alguma coisa. Só posso ir para um lugar se eu realmente tiver alguém. Só posso ir para uma festa se eu tiver alguém. Se eu sou convidada, né? Ou se eu vou para um casamento, aí eu preciso levar alguém comigo. Meu Deus, se você foi para um casamento, convidado para um casamento, automaticamente você conhece muita gente lá dentro. Você não precisa de uma companhia. Que medo é esse que você tem de estar com você? Eu te pergunto, a partir do momento que você deixar de ter este medo de estar com você mesmo, aprender a lidar com você, com a sua solidão, você vai ver que é muito bom. Eu faço esse exercício com as minhas pacientes. Falo para elas, vão fazer alguma coisa sozinhas. Vão. Ah, mas é muito ruim. Faça e depois me relate. Em 99% dos casos que elas vêm me relatar depois, nossa, como foi bom fazer alguma coisa sozinho. Então vamos parar com esse fantasma da cara metade, né? Aquela coisa hollywoodiana de que eu tenho que ter uma metade para ser feliz. Não, nós podemos viver sozinhos, sim. Lógico, cercado de amigos, de pessoas que a gente gosta. Não estou falando viver em isolamento. Não confunda viver sozinho com isolamento. Eu não vou me isolar do mundo, mas eu vou viver sozinha comigo mesma, dentro dos meus preceitos, fazendo as coisas que eu gosto, aproveitando o meu tempo comigo. Isso é ser uma mulher inamorável hoje. Independente de procurar essa palavra nos dicionários e de passar para vocês aqui, de vocês pesquisarem sobre o texto de mulheres inamoráveis, a mulher inamorável é aquela que lida bem consigo mesmo. É aquela que realmente é a mulher do futuro, é aquela que realmente consegue lidar com as suas dificuldades e sabe disso. O dia que ela está mal, ela liga para um amigo e fala, olha, eu estou mal, preciso de um homem para chorar. E aí? Qual o problema? Por que você necessariamente precisa estar com alguém para ser feliz? Você não precisa disso, você precisa ter Deus, eu falo isso, independente do tipo de religião, mas você tem que ter Deus na sua vida. Você tem que ter uma fé, você tem que acreditar em algo e acreditar em você depois disso. Passe a acreditar em você, passe a ocupar o seu tempo com você, tá? Procure alguém que você realmente se importa com você, mas, tá? Você tem que se importar acima de tudo. Você é a pessoa mais importante dentro de qualquer situação. Você é quem importa realmente. Tá? E as coisas vão acontecer. Quem sabe numa situação dessa que você sai, você até pode achar alguém realmente que vale a pena caminhar com você, tá? E não completar. Que essa história, eu já falei aqui, vou repetir, essa história de completar o outro, isso é filme de Hollywood, tá? Só numa linda mulher
que acontece aquelas coisas. E contos de fada nós sabemos o quê? Né? Que o conto de fada é até casaram e foram felizes para sempre. Dali para frente não se falou mais nada. Então, minhas amigas, preste atenção. Você tem que aprender a se virar sozinha, a gostar de você, a fazer programas sozinho, a não sair nessa neura e nessa vontade enlouquecedora de achar alguém. Você não precisa de ninguém a não ser de Deus e de você. É isso que você precisa. Aí sim você vai se tornar uma mulher inamorável, porque os homens têm medo de mulheres assim. Mas não se preocupa, tem sempre um corajoso. Tem sempre um que é mais corajoso que o outro e vai chegar em você. Mas enquanto você estiver procurando alguém que seja para te completar, para te fazer feliz, você nunca vai ser feliz. Porque a sua felicidade é responsabilidade sua e não do outro. Por isso as mulheres inamoráveis assustam tanto. Por isso elas se tornam cada dia mais independentes. Mas elas são felizes. Pode ter certeza absoluta que nós mulheres inamoráveis somos felizes do jeito que a gente é, do jeito que a gente gosta de ser. Vamos para a balada sozinho, vamos para os shows sozinho, né? Mantemos o nosso coração aberto e a nossa mente aberta. Mas, tá? Aquela história de achar que eu vou encontrar alguém memoravelmente para poder continuar, para me fazer feliz, isso não existe, tá? Isso não existe. Você tem que aprender a se virar sozinha, a ter a sua autoestima, a gostar de você, a fazer as coisas por você e parar com essa neura de achar que o outro vai te completar. Ninguém vai te completar a não ser você mesmo. Se você estiver bem com você, com certeza você vai estar bem com qualquer um. A gente dá o que tem, não é assim? Eu não costumo falar isso, nós damos o que tem. Portanto, seja uma mulher inamorável da agora para frente. Por quê? Para ser uma mulher inamorável, eu tenho que ter uma boa autoestima, eu tenho que gostar de mim e eu tenho que querer o que é bom para mim. Essa é a minha dica dessa semana. Vamos começar a ser mulheres inamoráveis temporariamente, tá? Não precisamos ser mulheres inamoráveis para o resto da vida se você tem um sonho de casar. Mas passe a gostar de você, porque isso vai fazer bem a você, somente a você. Beijo, beijo, até semana que vem, voltamos com mais um bate-papo com Gláucia Rafael. Aprenda a lidar com você, elabore melhor a sua autoestima e você vai ver o bem que te faz. Beijo, até semana que vem.